Por fim, Descartes afirmaria que poderíamos duvidar inclusive das certezas da matemática, como, por exemplo, a certeza universal e necessária, claro, de que 2 mais 2 seja igual a 4. Mas por quê? Porque eu posso duvidar que 2 mais 2 é igual a 4? Não. Porque como os números, assim como todas as entidades matemáticas, possuem uma realidade dependente do sujeito do conhecimento, né? Ou seja, a noção de 2, de soma, de 4, de igualdade, existiram independente de mim, não sou eu que as produzo, né? Logo, elas poderiam ser produzidas pelo que Descartes chamou de uma espécie de gênio maligno, que produz essas ideias, coloca-as em minha mente, mas que na verdade eles gostam de apenas ficar brincando com os meus pensamentos, fazendo com que eu saiba ou pense saber alguma coisa com certeza, e ele sabe que na verdade não há certeza nenhuma nessas concepções, né? Ou seja, um gênio maligno que gosta de brincar, de me ver tendo a certeza de que 2 mais 2 seja igual a 4, mas que seriam noções que ele sabia ser falsas, né? Então, se não sou eu que produzo as certezas da matemática, eu poderia também duvidar de que elas sejam absolutamente verdadeiras e não seriam, por exemplo, só produto de uma espécie de gênio maligno que gosta de brincar com os meus pensamentos. Certo? Então, todas as ideias aí, né, poderiam ser colocadas em xeque, já que em algum momento eu posso, né, duvidar de alguma delas. Né? Eu posso duvidar daquilo que eu percebo por meio dos sentidos. Né? Eu posso, por exemplo, de olhos vendados e talvez até de nariz tampado, comer alguma coisa pensando que é uma coisa na verdade seja outra. Ou seja, a ideia que eu tenho daquilo que eu estou comendo pode estar enganada. Né? Estou formando uma imagem agora na mente, mas as imagens que eu formo na mente também podem ser falsas, porque eu formo imagens quando eu estou dormindo e não tenho certeza que nenhuma delas sejam verdadeiras. Né? E eu posso duvidar também daquilo que me ensinam na escola, já que Descartes diria, na sua época, ele aprendeu algumas coisas que depois se mostraram como falsas. Bom, então, para Descartes, todas as ideias presentes na sua mente poderiam ser colocadas em dúvida. Né? Daí porque a dúvida hiperbólica, a dúvida elevada à sua máxima expressão. Mas é uma dúvida que metódica, né? Metodologicamente bem conduzida. Ou seja, será se existe alguma ideia no pensamento da qual não se possa duvidar? E aí ele foi paulatinamente percebendo que poderia duvidar de todas as ideias que ele já havia produzido até então. Mas, ao mesmo tempo que duvidava de todas as ideias, ele percebeu também que tinha uma coisa da qual ele não poderia duvidar. E aí Descartes foi da dúvida à certeza. Ou seja, mesmo duvidando de todas as ideias presentes no intelecto, ele não conseguia duvidar que estava pensando. Isso serve também para cada sujeito, está aí a novidade da proposta cartesiana. Né? Eu também posso fazer essa investigação dos meus pensamentos, das minhas ideias, você também, caro aluno, pode colocar-se na posição do pensador para investigar, né, por um ato reflexivo, todos os seus conhecimentos, todas as suas ideias, para saber se algum deles em alguma pontinha, alguma coisa da qual você consiga ou possa colocar em dúvida. Né? Mas será que isso aqui de fato é verdade? Será que essa ideia de fato tem validade? Então você pode também fazer esse exercício, eu também posso fazer esse exercício de colocar todas as ideias que estão presentes no intelecto em xeque, colocar elas em dúvida. Mas de uma coisa eu não consigo duvidar, de que estou pensando. Né? Então, embora o pensamento possa duvidar de tudo, ele não pode duvidar de si mesmo. Né? Ou seja, o pensamento sabe que pensa. Portanto, eu não posso duvidar que eu penso. Né? Então, cogito, o eu penso, é algo do qual eu não posso, em hipótese nenhuma, duvidar. Porque até quando eu quero duvidar, eu não estou pensando, eu não estou pensando, eu não estou pensando, eu já estou pensando. Então, eu não consigo duvidar que penso. E é impossível que eu que pense não seja algo. Né? Portanto, eu sou uma coisa que pensa. Né? Tá aí a primeira certeza alcançada pela dúvida metódica por Descartes. A autoevidência do pensamento, a certeza que o pensamento tem de estar
pensando. Mesmo que eu pense uma ideia falsa, por exemplo, mas estou pensando, que não se pode duvidar de que se está pensando. Daí a expressão, né? Se eu penso, então eu existo. Né? Se penso, logo existo. E com essa frasezinha curta, Descartes lança as bases aí para reedificar o edifício do conhecimento, ou seja, aquele alicerce que ele buscava para reconstruir o edifício do conhecimento. Por quê? Porque ele chega a uma ideia indubitável, a certeza de ser uma coisa que pensa. E se penso, então eu existo. O que acontece aí, então? O eu penso, logo existo, ele vai estabelecer um critério de verdade que Descartes tomou como ponto de partida para o desenvolvimento do seu método. Ou seja, para que se possa reconstruir o edifício do conhecimento, não basta partir logo de um método adequado, de uma ferramenta bem estruturada, como era o caso, por exemplo, da lógica aristotélica usada como principal ferramenta na produção do conhecimento pela tradição escolástica, a tradição dentro da qual o próprio Descartes foi educado, né? Aquela que vem aí da Idade Média. Né? Então, Descartes foi educado dentro de uma escola escolástica, né, religiosa, né, que se pautava na lógica aristotélica, e ele já percebia, por exemplo, do ponto de vista formal, eu posso ter um argumento que é perfeitamente válido, né, mas, no entanto, as suas conclusões serem falsas. Né? Isso é assunto, por exemplo, para uma aula sobre lógica. Em breve nós veremos isso. Mas Descartes percebe, então, que não basta ter um método adequado, um método correto. Eu preciso ter um ponto de partida, um alicerce fundamental. E a proposição penso, logo existo, e estabelece, segundo Descartes, um critério de verdade. Por isso, a partir daí, o Descartes foi estabelecer os passos para poder conhecer alguma coisa. E o primeiro passo, né, que é o que descreve aí literalmente o sentido de método, né, método é o caminho que eu vou seguir para o conhecimento, é justamente esse. O primeiro passo do método cartesiano é partir da evidência. O que é uma evidência? Uma evidência é algo da qual eu não posso duvidar de maneira nenhuma. Por isso que eu dizia agora há pouco que o pensamento ele é auto-evidente, ou seja, o pensamento sabe que pensa. O primeiro critério, então, do método cartesiano é partir da evidência, ou seja, partir da concepção de que agora só posso tomar como verdadeiras ideias concebidas de maneira clara e distinta. Por quê? Porque foi exatamente isso que o Eu Penso Logo Existo estabeleceu. Né? Estabeleceu o critério de que eu concebo muito claramente que penso, né? E a ideia do eu penso não se confunde com nenhuma outra coisa, como, por exemplo, com a ideia de ter um corpo. Né? Então, primeira regra do método cartesiano, partir da evidência, tomar como verdadeiras somente ideias claras e distintas. O que é uma ideia clara? Uma ideia clara é uma ideia sobre a qual não resta nenhuma dúvida. Né? Daí que o critério de clareza é estabelecido pelo eu penso. Eu não tenho como duvidar que estou pensando. Então, conceber isso sem nenhuma sombra de dúvidas é o mesmo que para Descartes conceber uma ideia clara. Então, ser uma coisa que pensa para Descartes é uma ideia clara. Por quê? Porque eu não tenho como duvidar que eu sou uma coisa que pensa. Eu que penso, não consigo duvidar que penso. Então, está claro para mim que eu sou uma coisa pensante. Essa ideia é uma ideia clara. Além de ser uma ideia clara, ela também é uma ideia distinta, ou seja, é uma ideia que não se confunde com nenhuma outra. Embora seja parecido, focinho de porco não é tomada. Então, uma ideia, para ser evidente, para ter validade, ela tem que ser distinta, ou seja, ela não tem que se confundir com nenhuma outra. Ser uma coisa que pensa, por exemplo, não se confunde em ter um corpo. Porque o que eu posso pensar, por exemplo, independente dos meus sentidos corpóreos, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Eu tenho várias ideias que eu concebo por meio dos sentidos, mas eu posso conceber ideias matemáticas, por exemplo, das quais os meus sentidos não participam em nada. Assim como a certeza de ser uma coisa que pensa é uma certeza da qual só participa a razão, daí a crença cartesiana na
razão, que é o fundamento, a base do racionalismo epistemológico, né? Em nada, essa certeza de ser uma coisa que pensa depende dos sentidos. Não se trata aqui de pensar uma ideia do sentido, trata-se especificamente de pensar, de saber se que é uma coisa que pensa. Então, ser uma coisa que pensa não se confunde com, por exemplo, com a ideia de ter um corpo. Porque a ideia de pensamento, por exemplo, não implica a ideia de movimento. Eu não preciso estar me movimentando para pensar, eu posso pensar estando parado, e o pensamento não se movimenta de um lugar para o outro. Diferente do corpo, tudo aquilo que é corpo, né, é possível de deslocamento de um ponto para outro. Então, ser uma coisa que pensa, a certeza do eu penso logo existe, é uma ideia clara e distinta. A partir daí, Descartes disse, eu só vou tomar como verdadeira ideias claras e distintas. Esse é o primeiro passo do método cartesiano, a primeira regra do método cartesiano. Qual a segunda regra? A análise, né? O que é analisar? Analisar um objeto significa literalmente dividir, né? Então, partindo da evidência, eu vou então estudar o meu objeto e para estudá-lo eu vou dividir esse objeto em quantas partes for preciso. Eu olho, por exemplo, uma imagem como esta casa, né? Então, se eu quero estudar, conhecer esse objeto, após partir da evidência, eu vou analisar esse objeto, ou seja, eu vou dividi-lo em quantas partes for preciso. Eu posso identificar, por exemplo, nessa casa, uma variedade de figuras geométricas diferentes, né? Então, eu posso dividir a casa em várias partes, né? Então, eu vou dividindo esse objeto em quantas partes for possível, né? Ele ser dividido até das maiores até as menores partes, segundo a regra do método, análise, dividir o objeto. Terceira regra do método é a síntese progressiva, né? O sintetizar o processo diferente de analisar. Se analisar é dividir, sintetizar é reunir, né? Só que aqui trata-se de uma síntese progressiva, né? O que é essa síntese progressiva? Eu vou pegar essas partes que eu dividi e vou organizar elas, das mais simples até as mais complexas, né? Atenção, o que é uma coisa simples? É uma coisa fácil? Não, uma coisa simples é uma coisa que tem poucas partes. O que é uma coisa complexa? Uma coisa que tem muitas partes. Se a gente olhar as figuras que estão aqui, por exemplo, né, a primeira figura ela não está dividida em parte nenhuma, é a mais simples de toda. A segunda figura ela está dividida em duas partes, então ela é mais complexa do que a primeira. A terceira figura está dividida em três partes, então ela é mais complexa que a segunda e que a primeira. Então eu vou organizar as coisas das mais simples até as mais complexas. É assim que a gente estuda matemática, por exemplo. A gente começa somando 2 mais 2 é igual a 4, até chegar à soma com números imaginários, exponenciação, raiz quadrada e coisas do tipo, né? Então a gente vai aprendendo das mais simples, ou seja, aquelas operações matemáticas que têm menos partes, para as mais complexas, aquelas operações matemáticas que têm mais partes, né? Implica mais operações. Então, eu organizo todas as partes, né, progressivamente, das mais simples até as mais complexas. E a quarta regra do método cartesiano é a numeração e revisão, ou seja, verificar todos os processos para ver se de fato não está faltando nada nesse processo de investigação. Aí sim, partindo da evidência, pegando o meu objeto de investigação e dividindo em quantas partes for preciso, organizando essas partes das mais simples até as mais complexas e revisando tudo para ver se não está faltando nada, eu tenho aí os passos adequados para a construção de um conhecimento sólido, seguro e verdadeiro. Certo? Então, Descartes propõe aí esse caminho seguro para o conhecimento. Ou seja, se as bases do conhecimento estavam desregularizadas, se as bases do conhecimento haviam ruído, Descartes, então, com essas regras do método, partindo da evidência, a certeza do eu penso logo existo, estabelece os novos passos para o método e, a partir daí, a gente, de fato, poder garantir que aquilo que nós conhecemos seja um conhecimento seguro, seja um conhecimento válido, seja um conhecimento, de fato, verdadeiro. E assim, Descartes lança então as bases do seu método, lança as bases do racionalismo enquanto corrente da epistemologia moderna e lança também a própria ideia do paradigma moderno, que é a ideia de subjetividade, a certeza do eu penso. Em breve teremos uma outra videoaula, né, sobre Descartes para falar, por exemplo, da certeza da ideia de Deus.
Valeu e até a nossa próxima videoaula.